Vamos lá. Então, vamos estudar a psicologia e a escola bíblica. Né? E, para isso, eu quero mostrar para vocês o que é psicologia. Já que eu falando que no passado já acontecia essa questão de comportamentos, de atitude, de emoções, sentimentos. Então, só que nós que éramos envolvidos na escola bíblica, nós já passávamos por esses sintomas, né? Mas nós não compreendíamos, porque na época passada a espiritualidade ela estava no seu auge. Como ela estava no seu auge, qualquer situação negativa que mexia com o comportamento humano, o que nós dizíamos? Tem demônio. Isso aí foi uma seta do inimigo. Né? Tudo isso acontecia. Era a forma de nós tratar a psicologia do passado. Né? Esta forma de... Deixa eu aqui botar esse pessoal para participar aqui, gente. Só um minutinho. Pronto. Então, o que é psicologia, então? Tanto ela no passado como a psicologia é a ciência que estuda a natureza ou a personalidade humana. Faz parte das ciências sociais. Ela analisa o comportamento, o externo do homem, a sua ação motora, os seus processos de atividades mentais, bem como sua importância na formação da personalidade. Né? É muito importante, nessa tarde, eu frisar para vocês esta questão dos comportamentos, das visões, visagens, que às vezes acontece dentro de um meio social que é a igreja. Né? A importância de nós, por isso que Paulo, se não me falha a memória, escreve que haja em vós o dom do discernimento. Né? É muito importante nós discernir algo que é humano, algo que é do Espírito Santo e algo que é do inimigo. Vocês sabem muito bem que, quando se fala de sonhos, os sonhos têm sonhos de Deus, tem o sonho, os meus sonhos, e tem sonhos, né, de espirituais. Isso é muito frisado dentro da palavra de Deus. Então, quando eu vou agora entrar dentro da questão psicologia e escola bíblica, é importante, se os irmãos já são professores de escola bíblica ou participam de escola bíblica, têm percebido que a escola bem-sucedida ela lançará mão do conhecimento, não lançará mão do conhecimento desta ciência, para melhor aplicar o ensino da palavra de Deus na mente e no coração dos alunos. Eu vou já explicar aqui para vocês, tá bom? Eu vou ver e compreender, né, a questão dos comportamentos, né, para cada faixa etária, para cada momento que você, professor, ele passa na escola bíblica. Hoje, graças a Deus, que a escola bíblica, hoje, ela vê com os bons olhos a questão do comportamento humano, a questão do processo do crescimento do ser humano, que acontece que quando uma criança, quando um adolescente, quando um jovem ou quando um adulto, ele vive em um ambiente, né, do seu bairro ou de onde ele vive, então tudo aquele processo de aprendizado, sendo ele bom ou não, ele passa a participar daqueles comportamentos. Ele passa a participar daquele comportamento, daquela atitude, da fala, né? Tudo isso ele participa. Né? Observamos que na Bíblia Sagrada, observe que havia jovens que saíram da sua terra
e foram viver na Babilônia. Nós observamos, meus queridos irmãos, que o rei da Babilônia tentou mexer com a cultura daqueles jovens. Mas a Bíblia diz que eles colocaram no seu coração que não se contaminar com o manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Observe, ali está falando de comportamento, está falando da psicologia, que é a ciência da mente, é a ciência do comportamento aqui, que está, aquilo que eu aprendo no meio social aonde eu convivo. É fundamental uma educação do lar, e essa educação do lar, ela também envolve a educação dentro da igreja. Dentro dessas duas somatórias, observe que ali começam a surgir pessoas de personalidades decisivas, pessoas que sabem pensar e sabem tomar atitudes certas como deve ser. Né, irmãos? Então, a psicologia, ela está envolvida nessa questão. Então, sendo assim, a escola dominical, bem-sucedida, lançará a mão do conhecimento dessa ciência para melhor aplicar o ensino da palavra de Deus na mente e no coração dos seus alunos. Então, dentro da compreensão da psicologia e dentro do conhecimento do qual eu estou agora tendo, eu passo a... Alguém quer falar? Luiz? Então, irmãos, eu muitas vezes eu gosto muito de ver o comportamento para me alcançar um resultado daquilo que eu quero passar. Qual é a metodologia? Qual é a pedagogia? Observe que Jesus usava a pedagogia, né, do ensino. O que ele muito usava? Ele usava a cultura da época, a figueira, o caminho, que era natural. E todos que estavam ali participando daquele social de Jesus, então, era fundamental, meus queridos, que Jesus usava essa pedagogia, essa didática, essa posso dizer. Ele usava o caminho, ele usava a figueira, ele usava o pão, ele usava a porta da ovelha, o camelo, a porta do camelo. Então, ele usava esses fundos de ensino para uma aplicação de sucesso. Não é à toa que hoje o ensinamento de Jesus já chegou aproximadamente mais de 2000 anos e hoje é alcançado com sucesso. Por que é alcançado com sucesso? Porque ele soube usar a pedagogia, somado com a psicologia, né, e com a didática. Por isso que Jesus, o professor por excelência, ele alcançou sucesso naquilo que ele fez, com aquela missão. Né? Então, a escola bíblica bem-sucedida, eu acho que esqueci de botar aqui o não lançar a mão do conhecimento dessa ciência, para melhor aplicar o ensino da palavra de Deus na mente e no coração dos seus alunos. Então, quando se fala psicologia, escola bíblica, então, existem alguns fatores, alguns agentes que ali estão envolvidos, que é professores, que é a direção, que é o aluno. O aluno é importante da escola bíblica. A escola existe por causa do aluno. A escola, ela deve adaptar-se ao aluno e não o aluno à escola. Quando eu peguei essa deixa aqui da nossa lição, do nosso modo, eu percebi, assim, eu fiquei assim um pouco me coçando, né, tentando entender por que a pessoa que formulou esse módulo, ele
ele colocou essa situação. Eu vou pegar essa deixa aí mais tarde. Eu quero debater com vocês se vocês realmente estão de acordo com esse pensamento. Isso aqui não é meu. Esse aqui, do aluno. O aluno é o elemento mais importante da escola bíblica. A escola... Tem irmãos aí que está com o áudio ligado. Desliga aí o áudio. Está dando interferência, pastor. Tem outra conversa aí, não, o senhor explicando e alguém conversando com o microfone ligado. Não, é por isso que ligar seu áudio. Deixa eu ver. Ah, já sei. Teve aqui uma pessoa que me ensinou, rapaz. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto. O Aguinaldo me ensinado, acabei esquecendo. Pronto, eu consegui aqui desligar. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa aula. Bom, voltando aqui à lição. Vamos lá. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma forma para vocês pensar. O aluno é o elemento mais importante da escola dominical. A escola só existe por causa do aluno. A escola deve se adaptar-se ao aluno e não o aluno na escola. Essa frase aí, eu achei lá no módulo de vocês, no módulo. Eu quero deixar aqui uma pergunta no ar, depois eu quero ouvir vocês. Vocês estão de acordo com esse pensamento? O aluno é o elemento mais importante da escola. Isso eu concordo. Realmente, o aluno ele é um dos elementos mais importantes da escola bíblica. Agora, o que fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, é essa questão que a escola existe por causa do aluno. A escola deve adaptar-se ao aluno, e não o aluno à escola. Eu fiquei ainda pensando, sabe? Colocar ou não colocar. Mas eu me atrevi e coloquei, né, que está no módulo de vocês. Aí depois eu quero chegar num denominador comum do porquê que o comentador que escreveu esse módulo colocou esta frase aí. Eu concordo que o aluno é o elemento mais importante da escola, concordo, porque a escola só existe porque tem aluno. É o mesmo caso. O aluno sem professor, o que ele vai aprender? E o professor sem aluno, não existe sala. Então, existe um conjunto de harmonia, né, entre professor, sala de aula e aluno. Eu acredito, dentro do campo da pedagogia, que tem que haver essa harmonização. Eu, Diogo Guilherme, né? Eu não posso apenas só dar uma exclusividade, né, para o alunado ou para o corpo discente, não. Eu tenho que observar também este círculo, né, de envolvimento do aprendizado, que é professor, sala de aula e o aluno. Não, eu tenho que haver esse ciclo aí. É igual Moisés, né, Arão e o povo. Então, tem que haver esse ciclo de harmonia aí, né? Eu vou usar o termo perfeição, porque existe aí o aprendizado da palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma palavra infalível. Mas, volto aqui a frisar, a escola existe por causa do aluno. A escola deve adaptar-se ao aluno, e não o aluno à escola. O que acontece? O aluno ele vem lá da cultura dele, do bairro dele, o menino lá, o adolescente, ele vem com toda a bagagem negativa lá do seu bairro. Eu digo isso que eu já dei aulas, tanto para adulto, como também eu dei também para adolescente e dei também para criança aulas, na questão seculares, como também dei aulas também na escola bíblica, né? Mas eu percebo que eu, Diogo Guilherme, formado em pedagogia, formado também na questão da psicologia, eu digo para vocês, eu acredito
E existe aí uma questão que eu quero debater com vocês. Eu quero chegar aqui num senso com vocês, essa compreensão desse tema aqui. Eu defendo que tem que haver esses elementos, alunos, professores e sala de aula, que é um ambiente que tem que ser preparado para receber o aluno. Muitas vezes a escola bíblica ela está lá, é anunciada, é falada, é mostrada, é convite, né? As pessoas vão para aquela escola, mas eu creio que a escola, quando eu digo escola, questão de ambiente, ela tem que estar preparada para recepcionar o aluno, né? Não com a bagagem que ele tem, mas a questão que deve ser gerada uma cultura diferente, né? É uma mudança de personalidade. Então, essa mudança de personalidade é mostrada, é anunciada através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus ela é capaz de trazer essas mudanças. Então, se eu aceito e me adapto à cultura que ele vem lá do mundo e deixa aquela cultura sendo seminada dentro do ambiente de escola bíblica, como é que vai ficar? Né? Então, quero deixar isso aqui para depois nós debatermos um pouquinho mais. Muito bem. Muito bem. Existe também a fase do crescimento. Quando eu falo psicologia, lógico, para cada sala, a escola bíblica tem suas salas, e cada sala tem a questão das fases ou das idades que você se prepara da escola bíblica, né? Vamos ver quem foi que entrou aqui, gente. Muito bem, vamos lá. Já aceitei. Voltando aqui à sala de aula. Muito bem, cada sala existe, lógico, comportamento diferente. Por quê? Porque existe as faixas etárias de idade. Criança tem um comportamento, o jovem tem um comportamento, o adolescente tem um comportamento, o adulto tem um comportamento. Então, quando se fala de fase do crescimento, observe que os alunos são diferentes, concordo, dependendo do grupo de idade, né? Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, diz que Jesus ele crescia em estatura, quer dizer, crescimento físico, sabedoria, crescimento mental, graça diante dos homens, crescimento social e graça diante de Deus, crescimento espiritual. Observe aí, meus queridos, essas fases do crescimento. Eu pego aqui o exemplo de Jesus Cristo, conforme está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em estatura, em sabedoria, caía na graça diante dos homens e também diante de Deus. Então, existem as 4 fases do crescimento: o físico, o mental, o social e o espiritual, né? Eu creio que a escola ela passa por essas 4 fases de crescimento. Ela percebe que aquela criança ela está se tornando que adolescente, que futuramente ele está sendo jovem e futuramente ele está sendo senhor ou um adulto. Então, essa é a fase do crescimento, que Paulo também fala dessa fase de crescimento, né? Que de estatura, de sabedoria, graça diante dos homens e graças diante de Deus. Outra coisa muito importante como eu disse aqui, bati aqui e vou bater mais uma vez. Quando se fala personalidade, quando eu falo psicologia, envolve a questão ambiente, aonde ele mora, aonde ele vive, quando ele sai do seu ambiente e vai para o ambiente de escola bíblica. Então, ali ele se depara com outro processo crítico ou até de desenvolvimento. Por que crítico?
porque ele sai de uma cultura que ele estava adaptado, acostumado com aquele ambiente, aquele estilo de vida. Quando ele vai para o ambiente escola bíblica, aí eu falo crítico, por quê? Porque ali ele vai entrar em crise, porque ali a luta entre a carne e o espírito, né? Ali ele vai se deparar com as verdades que, às vezes, na cultura que ele estava, aceitava. E quando ele entra na questão do ensinamento, do aprendizado da palavra de Deus, o que se depara? Que ali ele não pode fazer isso, que não pode acontecer isso, porque senão ele tá pecando contra Deus, não é isso? Então, ali ele vai se deparar diante dessas críticas e depois crises para chegar numa identidade que ele vai ter que tomar uma decisão. E quando ele toma essa decisão, aí começa a formação da sua personalidade, que é um conjunto de atributos e qualidades físicas, intelectuais, morais, que caracterizam o indivíduo. Ora, quando se fala física, hoje você vê que tem pastores, que tem senhoras, moças, rapazes, hoje estão tratando da parte física, porque é saúde. Estão também tratando a questão da intelectualidade, estão buscando o quê? Conhecimento, né? Na questão da psicologia, na questão da pedagogia, na questão da história, na questão... Então, estão buscando esse crescimento da intelectualidade, do conhecimento. Mas também, dentro desse buscar, ele se depara diante de uma porta, e esta porta se chama decisão, né? De mudanças, né? Aí vai caracterizar a questão da personalidade do homem, né? E quando se fala de personalidade, aí vem também a questão da hereditariedade. Vocês já perceberam quando uma criança, né, nasce, está nos seus 2 aninhos de idade, 3 aninhos, vocês perceberam que o comportamento deles, como é que eles são? Ele começa a imitar pessoas, ele começa a imitar os adultos. Já perceberam isso? Agora mesmo eu estava vendo um vídeo de uma criancinha, né? De uma criancinha, ela não sabe o que é dançar, ela não sabe o que está sendo, né? Ela sabe que é música dela, ela sabe que é um som. O pai manda a esposa botar uma música, e até um forró. Bota o forrozinho e a criança começa a dançar o forró, né? Então, observe que a questão da hereditariedade é a natureza humana transmitida pelos pais, que é herdada pelos filhos. Não só a questão da dança, mas a questão da fala, a questão de como ela fala, de como ela olha, o comportamento dela e por aí vai. Então, isso chama-se hereditariedade, né? Que a criança ela absorve no meio do ambiente no qual ela convive, né? Então, tudo isso acontece, né? E dentro dessa personalidade, você vai ver quais são os setores que vai mexer com esta personalidade na questão de a criança vai buscar herdar os comportamentos, as falas, as emoções, os sentimentos, através desse campo de hereditariedade. E existe quais são os fatores? Que é o meio ambiente. É o meio em que o indivíduo foi criado, vive e convive. O lar, que ali corresponde à família, a comunidade, o trabalho, a escola, a igreja ou a religião, a literatura, sendo ela boa ou má, né? Então, existe também a questão do status social, que é o nível cultural, econômico, físico, saúde, alimentação, ocupação e ambiente. Então, todos esses itens que eu aqui citei para vocês, eles são fatores, né,
são agentes influenciadores, né, de uma criança que está participando, né, da questão do seu crescimento, da sua personalidade, né, o seu caráter. Então, tudo ali, o seu caráter é o resultado que ele faz na somatória, né, do seu conhecimento. Ele começa, mesmo sabendo, ele não vai decidir se é bom ou mal, ele vai repetir, ele vai imitar. Então, o que acontece? Ele não sabe se é bom ou mal. Ó, se meu pai, se minha mãe, se meu avô, se minha avó, se meu coleguinha, a minha coleguinha está fazendo e ninguém brigou, ninguém colocou limite ali, então para ele ali é bom, para ele ali é legal. Então, se não há freios, né? Então ele disse, então eu vou seguindo. Isso faz parte da psicologia. A mente ali está trabalhando, mandando sinais, né, para o seu corpo, né, para a questão motora, para a questão vontade, para a questão emoção. A criança ela absorve tudo isso aí. Por isso que é importante um adulto consciente nortear, ajudar nesse ponto aí. Aí aonde aparece a importância e o papel importante da escola bíblica, né, de ensinar uma educação saudável para a criança, né? Lógico, tudo isso aí, meus queridos, tem um papel fundamental, né, dentro da escola bíblica, a participação, né, desse povão aí, que é a escola bíblica, que é a família, que é a comunidade onde a criança está ali se desenvolvendo, é essencial. Como eu disse para vocês no início das aulas, no começo, né, antigamente a gente não tinha esse conhecimento, essas orientações que hoje nós temos, né? Por isso que hoje nós temos o conhecimento, hoje nós temos técnicas pedagógicas, a metodologia, né? Para ajudar no desenvolvimento da criança, aplicar uma didática bem competente para poder a criança venha a absorver, né, o conhecimento e para que venha gerar resultados, né, excelentes para a sua vida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer dar um reforço ou quer dar uma crítica? Fique à vontade, viu, moço? É só levantar a mãozinha aí que eu dou todo o apoio. Senão, eu vou continuar aqui ministrando aqui a aula. Vamos lá, continuando. Existe, como diz, os componentes da personalidade. A constituição física e biotipo, que é o aspecto físico e morfológico do indivíduo, que refere ao corpo. Existe o temperamento, né, que também faz parte também da pessoa. Que você já se deparou na escola bíblica, tem aquele que é o falador, questionador, debate, tem aquele outro que é caladão, de nada, até parece que não está aprendendo nada, né? Aquele calador chamado. Isso faz parte do temperamento do ser humano. Né? O que é o temperamento? É o aspecto fisiológico, endócrino do indivíduo. É um estado orgânico neuropsíquico, é inato e capaz de desenvolver. O que acontece através da estruturação que vem, esta questão de temperamento, que ela vem, é tão séria, que ela vem desde o feto, quando a mãe ela sente a concepção que está gestante, ali quando o ambiente, a forma do tratamento, do relacionamento que a mãe tem com os
os componentes, que são os agentes que estão ali dentro daquele ambiente, tudo isso aí envolve futuramente no crescimento e desenvolvimento da personalidade da criança. Para você ter uma ideia. Acho que tem alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, alguém levantou. Mão Franceleudo, fique à vontade, meu filho. Pastor Diogo, estou gostando aí dessa questão do temperamento, né? Que você está falando, é porque a gente consegue identificar, olhando para a pessoa, né? Que estilo de pessoa ela é e o que vai sair lá, né? Mas eu tenho uma dificuldade, sinceramente, eu tenho uma dificuldade aqui em entender o que é personalidade e o que é caráter. Se essas duas palavras elas são similares, são iguais, têm o mesmo significado, ou se tem diferença entre elas, e quais são as diferenças entre caráter e personalidade? A personalidade, meu Franceleudo, vamos usar como criança, ela vai somando tudo aquilo que ela vai absorvendo através do ambiente com qual ela está convivendo, tanto no social, ou no caso, onde ela vive, como também igreja. Então, ela pega todo aquele ensinamento, as falas, né? A questão das raivas, da alegria, e tudo que envolve questão de emoção, sentimento, relacionamento, o que ela ouve, o que ela vê. Então, tudo isso aí ela vai somando, ela vai comendo, ela vai degustando para ela. Ali ela vai montando a sua personalidade. Quando ela percebe, ela passa a ter um ato consciente, ela passa a tomar decisão. Ela vai saber o que é bom e o que não é bom, o que presta e o que não presta. Isso aos olhos dela. Ela ainda não tem noção e consciência do que é o certo e errado. Ao olhar dela, no caso, ela vê o pai dela bebendo, fumando cigarro, né? E não há ninguém questionando aquele comportamento de um pai. Quando ela vê a questão da mãe ou do pai dançando, e ela também começa a gostar, ali, ao olhar dela, é bom. Então, ela passa a participar, a ter o mesmo comportamento. Só que vai chegar um ponto na vida dela que ela vai começar a fazer uma seleção dos comportamentos, das atitudes, das emoções, dos sentimentos. Ela vai começar a acolher, dizer, eu me identifico com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Então, ali vai dizer, o caráter é a soma, é o resultado daquilo que ela escolhe para ser, né? Por isso que tem pessoas que rapaz, tem um caráter bom, porque o pai dele, né, o pai dele, a mãe dele, né, são desse jeito, mas ele é desta forma, diferente. Então, aí eu digo assim, olha, o menino é um menino que tem um caráter muito bom. O caráter desse menino é péssimo. Por quê? Porque foi a escolha que ele procedeu de ter na vida dele. Não quero aplicar isso aqui. É como, eu sempre gosto de citar assim, uma mãe quando sabe que está gestante e sabe que é um menino, será que a mãe vai dizer àquela criança, que aquele menino que está nascendo na sua gestação, ela vai dizer, esse menino vai ser um ladrão, um salteador, um prostituto? Uma mãe nunca vai dizer isso. A mãe sempre ela vai dizer coisas boas, vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um professor, vai ser ela começa a dar identidades, né, para aquela pessoa, né, para aquela criança, né? E começa a fomentar naquela criança aqueles sonhos que não é da criança, é o sonho do pai, é o sonho da mãe, né? Só que, de repente, na caminhada, boa tarde, Manacélia, pai, senhor, na caminhada daquela criança, o que acontece? Se desviou
do que o pai, do que uma mãe queria. De repente, ele se tornou um assaltante, ele se tornou uma pessoa prostituta, uma pessoa que fazia coisa ruim. Então, ali ele fez uma escolha para o seu caráter. Aí as pessoas aí intitula para aquele menino, aquela criança, futuramente se torna um rapaz, e ele escolhe ser um assaltante, ou ele escolhe ser uma boa pessoa, o que é um caráter? É aquilo que ele faz, né? Sem os agentes que envolveu a vida dele saber. Se o pai bebia, mas o filho não bebe. Então, ele escolheu aquela oportunidade de escolher a coisa boa. Se na família tem gente fumante, ele não escolheu não fumar, então tudo isso aí faz parte de uma escolha, o que é um caráter, a escolha do que ele quer ser, ou sendo algo bom ou ruim. Né? Então, eu vejo desta forma. É a soma do que ele colhe em toda a sua carreira social que ele está envolvido no ambiente. Né? Eu já vi pessoas que nasceram em um prostíbulo, viram as situações de suas mães, né, vendendo o corpo, mas escolheram ser boas pessoas, não fazer parte daquele ambiente. Então, ali eu chamo de caráter, né? De caráter. Eu creio que deu mais ou menos, né, irmão, para você entender o que é um caráter e o que é uma personalidade. O que é, né, pessoa, né? Em cada fase da sua caminhada de vida, ali a pessoa ela vive várias experiências, vários movimentos, altos e baixos da sua vida. E nesse trilhar que a pessoa está caminhando, ela começa a fazer escolhas na vida dela. E através dessas escolhas, sendo influenciadas tanto na questão social, como também na questão espiritual, é muito bom também eu frisar isso aí, gente. Não só a questão social. Nós não podemos esquecer que também existe também uma luta espiritual que todo ser humano ele passa. Nós podemos entender, né, que existem as nossas lutas sociais, nossas batalhas sociais, mas também existem também as batalhas espirituais, e também a criança, o adolescente, o adulto passa. São essas fases que dessas lutas, dessas experiências, sendo elas boas ou ruins, que ele vai extrair o que é bom para ele. E ele vai fazer uma seleção das coisas boas e começar a colocar em prática nas suas ações. Aí nós podemos dar o título, caráter. Pode ser bom ou pode ser ruim. Certo? Vamos lá, continuando. Olha, o que é do caráter? O caráter é o aspecto psíquico da personalidade, quer dizer, da mente, aquilo que ele absorve no ambiente social, que vai para a mente, ele começa a pensar, a analisar e a escolher. Tá ali vir a sua personalidade. O caráter é a característica responsável pela ação e reação e expressão da personalidade. Pode ser mudado. De repente, um cara que é bebarrão, viciado, drogado, uma pessoa que escolheu ter essa vida, então essa pessoa pode ser mudada. E qual o segredo dessa mudança de caráter, dessa personalidade? A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Eu queria que vocês abrissem aí nas suas Bíblias, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Outro irmão lê Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 é bem fácil.
Quem achar pode ler, fique à vontade. Eu quero deixar vocês aí trabalhando também. Vamos lá. 2 Coríntios 5:17. Quem achou pode ler. Lê, por favor, aí. Tem aqui de 2 Coríntios. Irmão Diogo, eu posso ler o Romanos 12:2? Eu estou Pode sem ler. Bíblia aqui, mas eu acho que é aquele que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. É esse? Isso. É isso, mas ele diz mais, transformai-vos, ele diz mais coisa. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. Olha o segredo aí, Paulo diz para nós. Ó, pois, irmão, pela compaixão que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de razão, né? Que mexe um pouco a nossa mente. Mas transformai-vos com a vosso entendimento, quer dizer, mudança de mentalidade. Então, mesmo que o ser humano tenha participado, experimentado um meio social, né, diferente, que contagioso, impuro, então ele, no decorrer dessa caminhada dela, pode acontecer a transformação. Gente, transformação é um processo. Processo fala também de milagre, né? Que milagre, né? Não é só no instalar de Deus, existe o processo de Deus, o tempo de Deus trabalhar na vida do ser humano. E só quem mexe com o tempo é Deus. E só quem trabalha com o tempo é este Deus maravilhoso. Ele que transforma, ele que muda, ele que age, ele que faz, ele permite tudo isso aí, né? Tem dois irmãos que levantaram a mão. Foi primeiro a irmã Francileu, depois a irmã Ana Célia. Irmã Francileu, por favor, fique à vontade. Pronto, eu vou ler aqui, pastor Diogo. A irmã Ana Célia até tinha levantado primeiro aí, mas ela já fala, né? Eu vou ler o texto que o senhor falou, que é 2 Coríntios 5:17. Ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A gente viu aí no ponto que o senhor frisou, no ponto 3, aí, na questão do caráter, que só um milagre, só Jesus pode mudar o caráter de alguém, né? É uma afirmação que estou fazendo. Então, a gente percebe que também para que haja essa mudança de caráter, tem que haver referências. Assim como o menino, como o senhor citou, quando criança, né? Ele teve referências e essas referências que ele teve influenciou nas escolhas, e as escolhas foi formando o seu caráter. Assim também acredito que o cristão, ao nascer de novo, ao aceitar a Cristo, ele precisa dessas referências. Aí entra a importância daquilo que a irmã Patrícia Vasconcelos escreveu aí, ó. A questão do ensino, né? A questão da escola. E não a escola se adaptar ao aluno, mas o aluno se adaptar ao ensino da escola, principalmente a escola bíblica, né? Que nós estamos falando aqui, é o assunto, escola bíblica. O aluno vai ter essa referência. E esse texto que nós lemos aí, em 2 Coríntios 5:17, às vezes até mal interpretado, a gente acredita que o novo nascimento, o ser nova criatura, acontece instantaneamente, né? Mas, na realidade, essa formação de caráter, ela leva um tempo e tudo vai depender do ambiente em que ela está vivendo. Se ela não participa de escola, não gosta de Bíblia, não gosta da oração, não gosta, aí fica difícil, não é verdade? Amém? Com certeza. Amém. Mana Célia. Paz do Senhor, meus irmãos, vocês estão me ouvindo? Amém. Pronto, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas aqui pelo atraso. Na realidade, eu estou aqui no trabalho, tá certo? Irmãos, Amém. assim,
Eu estou vendo, pastor Diogo, que esse módulo, ele tem muito a ver com aquele livro Manual da Escola Bíblica Dominical, não é isso? Então, muitas coisas daqui, a gente tem referência já tem conhecimento lá no livro Manual da Escola Bíblica Dominical. E eu queria só fazer aqui um comentário, irmãos. Eu acho que eu já perdi muita coisa, mas, assim, os irmãos me corrigem, isso aqui é uma visão minha, assim, enquanto educadora, e já tendo aí algumas experiências boas, outras não tão boas, que, assim, em relação ao caráter e à personalidade, Diogo, o senhor me corrige, isso aqui é um ponto, uma conclusão minha, só que vocês podem moldar, me dizer assim, se isso é de acordo, porque eu não peguei aí o fio da meada. A gente está em relação a caráter e a personalidade. Uma coisa que eu achei que valida muito o que eu li aqui no versículo 2 de Romanos, do capítulo 12, versículo 2, quando ele diz assim, palavra-chave, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, para ser transformado, primeiro tem que ter uma renovação. Renovação de quê? De entendimento. Para que eu experimente, aí já é o fim de tudo. Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que lá no início do versículo, ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Eu vejo isso aqui na prática, isso aqui colocando em ação, eu vejo o seguinte, primeira coisa, pensamento. Depois do pensamento, sentimento. Depois do sentimento, as ações. Depois das ações, as ações muito repetidas, elas vão formar o caráter. E do caráter, uma vez formado, ele vai estar embutido na personalidade. Eu queria ver, essa seria uma aplicação razoável que eu encontro, uma explicação. Muito bem, concordo. Né, irmão? Você observe aí como é importante a participação de todos vocês. Quem não pode ficar calado, não. Ficar calado, né? Como a irmã Ana Célia, como a irmã Francileudo, participem, né? É bom. Ou errando, acertando, tudo ajuda, né? Nosso propósito. Vamos lá. Então, meus irmãos, quando a irmã Ana Célia estava falando, né? Observe, olha, eu estava também pensando, Jesus, ele disse assim, necessário nascer de novo. Depois, quando aparece esse novo nascimento, eu creio que é espiritual, o que acontece? É como um bebê, é uma criança recém-nascida. Ela não passa a ter conhecimento ou conscientização do que é o certo e o errado. Então, ela precisa do aprendizado da palavra de Deus. A escola bíblica é o caminho, é o lugar mais apropriado aonde uma pessoa que na oportunidade de aprender, porque ali pode aparecer os questionamentos, né, as dúvidas que podem ser lançadas porque está no ambiente certo, que é numa sala de aula. E ali o professor ele tem que estar preparado para aquele momento. Aí aparece a didática, que são as técnicas de abordagens, né, certas para o momento certo. Né, irmãos? Então, vamos lá. Então, quando se fala, né, e não vos conformeis, né, mas transformai, é a atitude, é a ação, né? Você olha, quando você estava no mundo, morto, nos delitos do pecado, então ele percebeu que aquelas ações dele não estavam construindo, e sim destruindo a vida dele. Então, dali, ele passa a tomar uma decisão de mudanças. Mas ainda ele não sabe, não tem as orientações certas para gerar um crescimento espiritual na vida do ser humano. Por isso que a renovação do vosso entendimento, eu vejo que a abordagem do ensinamento da palavra de Deus
que vai sendo assim abordadas, tanto na escola bíblica, principalmente, como também nos cultos e doutrina, e também ali, que é outro setor que é muito importante para o crescimento desse ser humano. Vamos lá. Já falamos sobre personalidade, caráter, temperamentos, né, muitas coisas. E eu quero aqui passar para vocês como é o procedimento dentro das características dos grupos de idade. Por exemplo, uma criança que está no berçário, que é o jardim de infância, que é de 1 ano até 5 anos de idade, qual é o tempo de receptividade desta criança? Na questão física, o crescimento, o rápido crescimento, a inquietação, movimento, sentimento, dependência. Principais atividades dessa idade é comer, dormir, brincar e perguntar. Né? Uma criança, ela, o que é isso? O que é isto? Né? A criança dessa faixa etária, ela é uma criança que gosta muito de perguntar. Né? Então, o professor, conhecimento um pouquinho da psicologia, ela pode usar a didática certa. Aí eu sei que a criança de 1 até 5 anos, ela gosta muito de brincar, ela gosta muito de perguntar, gosta de dormir e comer. A questão da idade mental dessa criança, os aprendizados dela é mais pelos sentidos, como curiosidade, imaginação, credulidade. O seu período de atenção não vai além de 3 minutos. Por isso que tem crianças que não gostam de assistir doutrina. Se você botar uma criança no curso de doutrina, você pode ver que ela se movimenta, ela sai rapidinho do seu lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Né? Aí, antigamente, essa criança, a gente dizia assim, essa criança está encapetada, né? Não, porque faz parte do comportamento da criança. Né? Ela se comporta no máximo 3 minutos. Se não estiver fazendo alguns exercícios, como brincar, perguntar, desenhar, né? Que são uma das práticas, né, da didática, a criança ela vai ficar realmente insuportável, ela não vai ficar quieta no canto. Então, a idade mental dela é isso. A questão social dela, por exemplo, a primeira infância, que vai até os 5 anos, a criança ela é egoísta. Vindo com isso, a imitação. Só pensa em termos eu, tudo, é meu. Essa é a época áurea para a formação dos hábitos. Né? Interessante que, como é uma criança, ela ali começa a criar hábitos. Existem hábitos bons e ruins. Né? Um pai, ou um professor, ou um supervisor da escola bíblica, né, quando passa a conhecer as características dos grupos de idade, é muito importante. Ele vai aplicar a didática certa, né, e com resultados surpreendentes. Né? Então, é muito bom. Ali a criança vai criar bons hábitos. Se você bota um desafio para uma criança, orar, né, ler a Bíblia, ler pelo menos um versículozinho, e ali decorar, né, é maravilhoso, viu? Existe também a espiritualidade, a questão da credulidade, a confiança tranquila, a vida cristã no lar, no ambiente de oração e fé em Deus, para a criança compreender a Deus como Pai amoroso. Deus deve ser apresentado como Papai do céu. Né? Eu acho lindo aqui minha neta, de 2 anos de idade, a mãe dela começa a criar nela hábitos bons. Por exemplo, um dia a mãe dela, Laurinha, conta para o vovô aí a história do... Quem foi o homem que foi engolido? Engolido por quê, Laurinha? Do peixe. Do peixe. E o nome do rapaz é Jonas. Então, observe como, usando a didática, né, certa para uma criança, ela é capaz de assimilar, né,
e ter hábitos bons. Por exemplo, né, isso é muito importante, né, isso dentro de uma sala de aula, numa escola bíblica, né, usando essas técnicas certas, né, chamar Papai do Céu, porque quando dá referência, foi falado aqui pelo professor de referência, ela faz, quando fala papai, então a criança sabe que um pai é uma autoridade do lar, a criança sabe que mãe é uma autoridade do lar. Por isso que é muito importante a mãe e o pai não perder essas referências dentro do seu lar, né? Quando ela chega numa fase, né, de adolescente ou de jovem, a mãe e o pai, quando vai querer botar freios, não vai ter mais condições. Por quê? Porque, né, o cavalo saiu desembestado. Por isso que é muito importante você, professor da escola bíblica, ensinar bons hábitos, né, para uma criança. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém levantou a mão? Hoje eu estou muito feliz que eu tenho 21 pessoas participando. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Os primários, que vai de 6 a 8 anos de idade. Uma coisa que a irmã Ana Zé falou, né, que é o manual da escola bíblica, que é muito bom, que não me falha a memória, eu tenho quase certeza que é, foi o nosso renomado teólogo, né, pastor Antônio Gilberto, né, que é um livro excelente, né, para todos que querem realmente aprender. Também tem outro livro muito bom que eu tenho, que me pouco querido também, é muito bom também para as escolas bíblicas. Vamos lá. As características dos grupos de idade. Os primários, que é de 6 a 8 anos, o tempo de atividade, por exemplo, a questão física, eles são ativos e inquietos, mas melhor controlados, com ligeiras diferenças no grupo anterior. O egoísmo diminui, começa a brincar em grupo. A mentalidade deles, eles são muito observadores e curiosos, preferem mais fazer do que prestar atenção. São impacientes, o que querem agora. Então, assim, é um comportamento de uma criança de 6 a 8 anos de idade. A questão social, a imitação continua forte. Gosta de grupo, mas do mesmo sexo. Implica com o sexo oposto e gostam de pôr apelidos e títulos de desprezo. Na questão espiritual, confiam sem dúvida, a menos que sofram decepções. Se o professor não estiver preparado, o aluno notará o seu despreparo, pois nessa idade ele começa a comparar o certo e o errado, e é ágil em descobrir as falhas dos adultos. Deus deve ser apresentado como um grande amigo. Observe que na primeira fase que eu citei, ele é apresentado como Papai do Céu. Né? A criança, nessa idade, ela gosta muito de andar em grupo, com amigos. Né? Os juniores, que é de 9 a 11 anos, o tempo de energia da criança, a questão do físico, a saúde e a energia está em excesso. Os hormônios estão em espírito de competição, investigação, não há fadiga nessa idade. Não se cansam facilmente, gostam de aventura, têm um espírito de competição, às vezes termina em lutas. Eu me lembro, de quando eu era nessa faixa de idade, eu estudava no José da Mata, e a gente brigava muito. E para brigar era só um pezinho de... Olha como era as bestas de criança, né, dessa idade. Os colegas botavam a mão no meio, né, o outro botava outra mão no meio, aí dizia, quem é homem, quem é macho, cospe na cara da mãe. Ora, quando eles... Quem cuspia primeiro, meu filho, aí o vídeo tirava a mão e cuspia na cara do outro. Ou era um motivo de briga.
ou quando não riscava no chão, né? Um risco no chão, outro risco no chão, e dizer, olha, isso aqui é a mãe do Diogo, isso aqui é a mão do fulano. Ora, quem é macho vai pisar na mãe do fulano. Ora, de pisaram, era um motivo de briga. Então, a energia, como dizia, a competição era demais, né? Então, gente, a idade mental cede pelo saber, é o começo das dúvidas, é a época do porquê das coisas, da memória ativa. O social continua semelhante ao grupo anterior, com ligeiras alterações de interesse no grupo, nas associações e nas organizações. Na questão de espiritualidade, gostam de adorar Deus e estão abertos para as coisas espirituais. Desde que sejam bem orientados, devem ser apresentados como o Deus forte e amoroso. Observe aí, irmãos, hoje, louvado seja Deus, nós já temos, irmãos, homens e mulheres de Deus que foram capacitados pelo Espírito Santo e pelas as técnicas, né, pedagógicas que hoje nós temos em mãos. O que nós devemos fazer é tomar posse desse conhecimento e aplicar dentro de nossa igreja para alcançar um sucesso, né? Vamos lá. Se os irmãos quiserem fazer perguntas, fique à vontade. Estamos quase terminando, viu, gente? Não saiam, não. Nós sempre gostamos de tirar foto. Nas últimas aulas, nós esquecemos de pedir para tirar as fotos dos alunos. Vamos lá. Os intermediários, que é de 12 a 14 anos, eles são chamados de adolescentes. E o são realmente. Adolescente deriva do latim adolescens, que significa crescer, desenvolver para a idade varonil. Nossa palavra adulto é o particípio de adolescente, que significa crescido. Na questão do físico, nessa característica dos grupos de idade, o crescimento rápido e mudanças profundas, físicas, mentais, devido a certas glândulas que são ativadas e respondem pelas transformações físicas e psíquicas da criança. O rápido crescimento de todo o físico os fazem perder o cálculo normal das coisas. Esbarram em tudo, quebram as coisas em casa. Então, a questão mental fala da questão de expansão. É o abandono das coisas de criança. Surge a razão, as emoções, os sonhos, as perguntas difíceis. Essa idade tem altos e baixos. São hoje bem alegres, amanhã moribundos. Hoje estão alegres, amanhã estão tristes, amanhã estão zangados. Quer dizer, a mudança de humor é rápida. A questão social, o desejo de companhias, o aumento e o sentimento de grupo, o impulso de independência, detestam a rotina, querem a variedade, emoções intensas. O sentimento de justiça é muito forte nessa idade. Exige cuidado dos pais na aplicação da disciplina. Gente, olha, observe que o campo de ação espiritual do inimigo de nossas almas e as técnicas que estão sendo usadas para os nossos adolescentes nessa época, é tudo isso que está acontecendo aí, gente, que está sendo ensinado para vocês. Só que aqui eu estou mostrando no lado certo de um progresso dos nossos adolescentes. É a fase, né, dos questionamentos, é a fase, né, dos sonhos, das perguntas difíceis, das perguntas que eles têm medo de fazer. Às vezes ele prefere mais fazer para o coleguinha do que fazer para o pai, para a mãe. Então,
dá essa liberdade de uma conversa franca, né? Às vezes ele quer fazer sobre a questão da sexualidade, né? Às vezes que a gente bota uma posição de santo demais, uma posição de que nós somos incomunicáveis com os nossos filhos, que acaba com nossos filhos criando aquele receio e bloqueia aquela comunicação. Às vezes tem vontade de chegar com a mãe, tem vontade de chegar com o pai, mas vê o pai daquele jeito, a mãe daquele outro jeito. Então ele percebe que os amiguinhos, né, da rua é mais acessível a ele, então ele conversa, ele pede conselho, faz perguntas. Então os coleguinhas sem experiência, né, passa para eles qual é o resultado final. Ou então nem precisa sair de casa. É só ligar a televisão lá, atira a visão, tira tudo os questionamentos, as perguntas que ele quer fazer. Às vezes a televisão responde, mas da maneira como ela quer, e aí vai. Depois que a gente vai chorar pelo prejuízo. Por isso que é muito importante você, professor, você, irmão, você, irmã, que está me ouvindo nessa tarde, né? Não coloque bloqueios na comunicação com seus filhos. É muito importante, né, essa questão da comunicação. Você vai ensinar o seu filho certo, no caminho certo, no lugar certo, para que o nome de Deus venha a ser glorificado na nossa vida. Muito bem. A questão de espiritualidade é a época ideal para serem conduzidos a Cristo, né? Hoje nós chamamos os nossos adolescentes de aborrecentes, não é isso? Mas por que eles são assim? Porque faz parte dos traços característicos da idade dele, né? Então, essa é a idade mais importante que nós devemos colocar os nossos filhos na direção de Cristo. Precisa de apoio, constante orientação, deve ser apresentado como um verdadeiro alvo. Cristo é o verdadeiro alvo deles. E para isso é muito importante nós que estamos estudando, nós que estamos aprendendo a nos desenvolver para dar o melhor para a igreja, o melhor para a nossa família, o melhor para os nossos filhos. É importante nós termos isso em mente e colocar em prática. O conhecimento engavetado não gera resultado. Você já pensou? O conhecimento estava engavetado lá no céu. Por isso que veio para que era seu e os seus não receberam. Porque o conhecimento estava engavetado no céu. Aí Deus tirou da gaveta o conhecimento. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. É por isso que hoje o processo de transformação, de um novo nascimento, de uma nova maturidade acontece, porque esse conhecimento passou para nós. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, nós temos em mão este conhecimento, mediante a palavra, mediante a direção do Espírito Santo. Nós podemos ajudar nossas crianças, nossos adolescentes. Nós precisamos ajudar. Na questão de 15 a 17 anos, as características dessa idade são quase as mesmas da anterior, mas com pequenas modificações. Acentua-se a vida sentimental. Prossegue o espírito de competição. Surgem os romances. A necessidade de orientação e de compreensão, né? É muito importante, né, irmãos? Esse direcionamento que hoje nós estamos aprendendo através do Seifa. Dos 18 aos 24 anos, na questão do físico, vitalidade limitada. O físico atinge o máximo. As energias físicas devem ser conduzidas e bem dirigidas para a glória de Deus.
Na questão mental, os sentimentos estão desenvolvidos ao máximo. Patriotismo, paixão por questão social, a idade de ouro da juventude. Essa idade repele a monotonia, a hora das grandes decisões da vida sobre profissão, namoro, noivado, casamento, ministério, etc. Na questão de espiritualidade, as convicções firmes e definidas. Opa, questões firmes e definidas. Quando nós plantamos desde do solo, colocando a boa semente, ela virá crescer. Não só apenas lançar semente, mas também cuidar da semente, adubar a semente, fazer todo o processo para que aquela semente cresça. Ações firmes e definidas, bem orientados, época de muita determinação, trabalhos e frutos. É o auge de uma liderança bem desenvolvida e de um grupo de jovens bem orientados. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Dos 25 aos 60 anos, teremos aqui um resumo da idade adulta. Devido ao limitado espaço de tempo, ao nosso curso, visto que os assuntos que não temos a intenção e que não podemos esgotá-los, uma breve matéria como essa. Gente, é muito assunto, é muita coisa para abordar, é muita coisa para falar, não é verdade? Mas, se nós tivermos a disponibilidade de ouvir e depois colocar em prática, aí vamos ver os resultados. Por exemplo, dos 25 aos 34 anos de idade, é o tempo de aplicação. A prudência e o amadurecimento entram em ação. Os 60 anos acima é o tempo de reflexão. Aqui começa a descida da montanha da vida. É o inverso da infância. A infância está subindo a montanha, né? Já na idade de 60 anos, já estou chegando nessa idade, já estou descendo a montanha. Tendência dessa idade são muitos observadores. Se não forem verdadeiros cristãos, terão a tendência de se encaminhar para o pessimismo, a crítica, a murmuração, os ressentimentos, a maledicência, os maus hábitos. Para que o ensino tenha um bom desempenho, ele precisa atender às necessidades de cada pessoa em seu grupo de idade, segundo as características que acabamos de observar e estudar, gente. Amém? Muito bem. Aqui vamos para nossas observações e conclusões. Alguém quer... Não levantou a mão, ninguém quer questionar, perguntar. Glória a Deus. Se estão gostando, dê aí a sua mão, dê glória a Deus aí, viu? Vamos lá. Glória a Deus. O senhor agora vai ter que só encerrar aí com a gente, falando sobre aquele comentário que o senhor fez no começo, na questão da escola bíblica se adaptar ao aluno ou o aluno se adaptar à escola. Acho que foi mais ou menos isso, né, que o senhor falou, né? Isso. Vou só fazer aqui a conclusão aqui e depois eu vou deixar vocês aqui debaterem aí. Eu quero ouvir um pouco vocês também, tá bom? A escola dominical é uma escola sem igual, a melhor escola do mundo. Porque ela é a melhor. Vamos ver por que a escola dominical é a melhor. Por quê? O seu livro-texto é o melhor do mundo, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O seu diretor supremo é o maior, que é o verdadeiro Deus. O seu alcance é o mais baixo do mundo. Vai do bebê ao ancião, ao mais idoso. Seus alunos são o melhor de Deus. Seus resultados são os melhores do mundo, porque são infalíveis, materiais, espirituais e eternos. Amém? Que Deus possa abençoar
Muito bem, gente. Vamos lá. Opa, agora, pastor Diogo, vou precisar sair. Tem um compromisso daqui a pouco. Perdão. Que bem. Tá bom, irmã Patrícia. Deus te abençoe, meu filho. Ora por nós. Viu? A paz do Senhor. Muito bem, gente. Aqui nós estamos encerrando aqui essa parte final da escola. Já vamos adentrar aqui na semana da avaliação. Não esqueçam a avaliação de vocês, pelo amor de Deus. Né? E após as avaliações, de novo o pagamento dos módulos para a Filomena liberar para nós os módulos. Amém? Muito bem, gente. Houve aqui uma questão que nós abordamos aqui para vocês. A questão que eu fiz aqui, deixa eu voltar aqui para... Deixa eu tentar aqui, voltar aqui, não, gente. Eu vou voltar aqui de novo. Uma pergunta que foi feita aqui no início aqui para nós. Minha memória é uma benção. Achei aqui, pronto. Aqui, ligando. Uma pergunta que eu fiz. E o módulo, ele propôs. É como eu disse para vocês, fiquei com a pulga que era da orelha. Não concordando muito, não. Como eu disse para vocês, tem que haver um ciclo harmonioso. É um ciclo harmonioso. Né? Professor, direção, professor e aluno. Não, sala de aula, melhor dizendo, né? Sala de aula. Então, o que acontece? E dentro daqui da... Aqui, achei. O aluno é o elemento mais importante da escola dominical. A escola existe por causa do aluno. A escola deve adaptar-se ao aluno e não o aluno à escola. Aí está aqui a pergunta. Vocês concordam que a escola deve adaptar-se ao aluno e não o aluno à escola? Aí, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem se habilita em me responder, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. Eu fiquei engasgado, sabe, quando foi colocado isso num modo. Eu fiquei aqui engasgado. Eu acho que é muito... Aí eu não queria dar a minha resposta, não. Estava dando já. Diga aí, Francisco. Eu acho que é muito forte dizer que a escola tem que se adaptar ao aluno, né? É muito pesado dizer isso, mas eu acho que deve haver uma cumplicidade, né? Assim, agora, a escola, ela tem um padrão, né? E esse padrão, ela tem que ser seguido, né? Que é esse, já que nós vimos aí, nesse último slide que o senhor apresentou, e o livro-chave, né? O livro padrão, o livro base da escola bíblica é a Bíblia. Então, fica difícil uma escola tentar mudar alguma coisa para se adaptar ao aluno. Agora, é claro que tem que haver da parte da escola, como o senhor até citou da última aula, um esforço para ter um bom ensino, para cumprir as qualidades de uma boa aula, né? Um esforço para que o professor esteja pronto, preparado. Agora, se adaptar ao aluno, eu acho que é uma palavra pesada. Pesado, eu fiquei assim atravessado. Eu não vou ficar com isso atravessado comigo, não. Vou passar aqui. É igual você engolir farinha seca sem beber água, sabe? E aí, o irmão Luiz Capa, o irmão Luiz, ele levantou a mão. Luiz, A paz do Senhor, meu irmão. fala aí, irmão Luiz. Depois do Aguinaldo, fala aí primeiro, irmão Luiz. Eu estava só observando, ouvindo, que é muito bom ouvir, aprender. Mas sobre isso aí, isso é muito importante mesmo. Eu vou até pela Bíblia, que a Bíblia diz que o servo não é maior do que o seu senhor, certo? Então, a escola bíblica, ela tem muitos conhecimentos para oferecer, né? Então, quem não vai, eu acho que perde. Era mais ou menos isso. Pô, Amém? então, a escola é um local importante. Não o aluno. O aluno é importante, é um elemento importante. Mas a escola, ela precisa estar preparada para receber o aluno, né? E trazer o resultado para aquele aluno. É isso que eu vejo, João. Concordo plenamente. Não, Aguinaldo,
A paz do Senhor a todos. Eu tenho um posicionamento a respeito do que foi falado, né? Que a escola deve se adaptar ao aluno e não o aluno à escola. Eu entendo que, assim, a escola bíblica é imutável, né? Até porque a origem dela é bíblica, né? É ensinamento, né? Eu acredito que foi plano de Deus, plano do Senhor Jesus. Acredito que quando o autor ele vai falar isso, a respeito de classes, a respeito, tipo, porque vai dizer que os alunos são diferentes dependendo do grupo de idade e também dentro do mesmo grupo. Ou seja, não quer dizer que o conteúdo da escola ele deve ser mudado, mas a estrutura deve se adaptar justamente para o ensino dos alunos. Vai falar aí no módulo que existe classe, existe a idade de cada sala, né, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então, eu não entendo a escola se adaptar em relação ao conteúdo do aluno. Eu entendo que a escola se adapta ao grupo daquele aluno, né, tipo, a estrutura da escola, a dinâmica, como vai ser expresso para os alunos, né, para as crianças, para os adolescentes, a linguagem que vai ser entregue, porque foi falado também sobre pedagogia, esse tópico foi sobre psicologia, então não é o conteúdo em si bíblico que deve se adaptar à pessoa, mas sim a estrutura da escola se adaptar ao aluno, entende? É isso, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu entendi. Mais ou menos isso que eu entendi. Realmente é tipo um absurdo o conteúdo da escola se adaptar ao aluno, né? Mas, na verdade, eu acredito que é a estrutura da escola, é a forma como vai ser explicado para as crianças, porque, tipo, um conteúdo adulto não pode ser ensinado a um adolescente, né? Então, o adolescente não pode estar na mesma classe lá do adulto. Então, é necessário que a estrutura da escola se adapte ao aluno, mas o conteúdo permanece, é o conteúdo bíblico. Que bom, gostei, Guidado. Meus parabéns. Que benção, né? Alguém quer se manifestar mais, irmão? Ou, igual casamento, então caso para sempre. Alguém quer se manifestar? Tá, mais alguma opinião? Parece que todo mundo está concordando aí com... Também concordo aí com o Aguinaldo também, né? Eu coloquei essa pergunta aí, chave, para tentar provocar em vocês, né, esse questionamento, para vocês abordarem realmente, né? A escola, né, ela tem seu perfil para cada sala de aula. Uma certa feita, eu acho que foi na escola bíblica, eu estava lá o pastor Guilherme estava até presente no momento onde a mocidade estava até presente. Aí eu pedi para colocar um louvor que a mocidade começou a bater palmo, né? E o pastor Guilherme lá sentado, parado, só. Eu digo, aí, pastor, bora, você também não quer não, pastor? Né? Aí eu disse assim, observe que para cada característica de sala de aula tem uma forma de como trabalhar. Lógico, né, para adulto, né, de fazer essa metodologia para adulto, o adulto não vai gostar. Mas se você botar a metodologia para a classe certa, para as pessoas certas, né, aí que eu concordo aí com o Aguinaldo. Vai assim alcançar resultados. Né? É igualmente eu pegar a classe só de homem de cabelo branco igual eu, mandar dançar, pular, né? Botar a perna para um lado, a perna para o outro, né? A gente está cheio de reumatismo, cheio de coisa, para tentar pular igual o Jó, para tentar fazer igual o Jó, é impossível, né? E a nossa idade já é limitada, né? Tem a sua metodologia, tem a sua didática. É isso que propôs o módulo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado da sala de aula de hoje. Que Deus abençoe a todos.
Me permitam aí, se vocês puderem, aí, abrir a câmera e o Aguinaldo tirar a foto nossa aí, que ainda sou ainda leigo ainda na questão de bater foto, né? Puderem abrir aí as câmeras, o Aguinaldo aí. Bom, Aguinaldo, abre também a câmera aí. E o nosso querido. Amém. Bate aí foto nossa aí, meu filho aí. Vamos lá. Pronto. Amém. A sua câmera não abriu, viu, Aguinaldo? Aguinaldo, esse Aguinaldo é uma bênção. Pois é, Jordânia, muito obrigado, meu querido, pela tua presença, viu? Que Deus te abençoe. Francileu, Aguinaldo, Mani Beni. Aqui não conhece a Mani Beni não quis abrir a câmera, não sei por quê. Né? A Mani Beni, Mão Ivanson, Ariel, meu sobrinho, que Deus te amo. E os irmãos que estiveram aí presentes. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Deus, hoje é 20. Hoje é quanto hoje? Que dia é hoje? 21. Então nós vamos estar na semana. Aí quando for no mês de novembro, vamos entrar no módulo 15, para a glória de Deus. Né? Vamos caminhar. Se Deus assim nos permitir, vamos fechar os 22 módulos. E, se Deus nos permitir também, estaremos indo para Fortaleza, recebendo nas mãos dos nossos pastores o nosso certificado. É o meu sonho, é o meu desejo, né? É o que eu sonho. É os meus sonhos que vocês estão cumprindo na minha vida. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Francileu. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, Jordânia. todos vocês, um grande abraço. Amém. Amanhã vai ter reunião. Glória a Deus. Uma reunião. Glória a Deus. Deus abençoe, Pai do Senhor.